Quantas vezes você já se pegou pensando: "Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida profissional?" Quantas vezes a rotina no trabalho já deixou você com aquela sensação de vazio, mesmo após anos trabalhando nisso? Com aquela sensação de estabilidade, mas insuficiente. O desejo de segurança, a pressão social, o medo de mudar, podem nos fazer permanecer em carreiras que já não nos preenchem. Mas o que você sente quando imagina um caminho novo? Ansiedade, entusiasmo, medo? Hoje eu quero te convidar a um papo honesto, direto, sobre reavaliar a sua carreira. Fica comigo até o final desse podcast, tem dicas muito boas, tem exemplos de pessoas que eu já acompanhei e eu tenho certeza que vai abrir um novo olhar para você. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a crescer, desenvolver, a prosperar em tudo que você almeja para a sua vida. E vez ou outra a gente precisa, de fato, reavaliar a nossa vida, reavaliar a nossa carreira, né? Eu já convido você a compartilhar esse podcast com todo mundo que quer crescer e aprender também. Combinado? Reavaliar a carreira vai muito além de mudar de emprego. É encerrar um ciclo de identidade profissional. É abrir espaço para novas oportunidades. Para nós mulheres, especialmente, aquelas que passaram anos construindo uma estabilidade, a gente começa a se questionar: será que a minha carreira ainda me representa? Isso acontece com os homens também. Isso é natural. E o que a psicologia nos mostra é que permanecer em um caminho que já não nos preenche vão ter custos, custos reais, né? Vamos pensar no custo emocional: frustração, desmotivação, ansiedade, burnout, tédio, sensação de estar ali parado no tempo, né? O custo na saúde, um esgotamento mental, físico, estresse prolongado, e vai gerando muitas vezes gastrite, problemas de saúde, dores de cabeça e os que a gente chama aí de problemas psicossomáticos, né? O custo nos relacionamentos, porque uma pessoa infeliz, insatisfeita, pode se tornar agressiva, pode se tornar ranzinza, e essa insatisfação transborda para as relações familiares e sociais, vai tornar a pessoa mais irritada, impaciente, né? E reavaliar a carreira também pode ser libertador. É uma oportunidade de reconhecer seus talentos, seus interesses, seus valores, dar uma repaginada, sabe? E talvez tudo isso tenha sido deixado para trás ao longo dos anos. E compreender que, vez ou outra, a gente precisa dessa repaginada, não é abandonar tudo, mas crescer, evoluir. Às vezes, algumas mudanças sutis já são suficientes, tá? A fase pós-40 torna isso ainda mais necessário, porque é um período de questionamento profundo. E algumas pessoas passam por essa reavaliação muitas vezes antes, 30, como foi o meu caso, tá? Não é apenas uma insatisfação superficial. A gente entende que só o trabalho, sabe? Que só o salário não é o suficiente. A gente quer mais. E o que eu tenho observado é que as pessoas sentem uma espécie de impasse, sabe? Uma dissonância interna. Elas percebem que o sucesso profissional já não preenche o vazio existencial. Porque a gente é ensinado desde muito pequena, adolescente: "Ó, você vai fazer vestibular, você vai estudar, você vai ter uma carreira, e essa carreira você vai se sentir feliz, vai se sentir satisfeito." E funciona por algum tempo. Muitas pessoas funcionam por 20 anos, né? Mas a pessoa entende que, poxa, eu quero mais, né? Percebem que esse sucesso que atingiu, ele pode ser ampliado, ele pode ser melhor. E a busca não é por um novo cargo, mas por um novo sentido, sabe? Você já se sentiu assim? Essa fase em que você quer mais? Eu não tô. Tem gente que fala comigo assim: eu encontro de tudo. Tem gente que chega entediado, estagnado.
Falar: "Ah, Sheila, essa rotina tá me massacrando, eu não aguento mais, eu já domino tudo que eu faço, eu sinto que eu tô parado no tempo, não tem mais desafio, eu tô me sentindo ficando para trás nesse mundo que tá mudando tanto", né. Tem gente que começa a se sentir irrelevante, falar: "O mercado muda muito, eu fico com medo de que tudo que eu já vivi não é o suficiente para tudo que eu ainda preciso viver". E essa fase dos 40 e poucos, gente do céu, eu tô nela, eu posso te garantir. A gente já entende que tem um caminho de mais de 20 anos para frente para a gente aposentar. Mas aqueles 20 anos para trás também já não nos preenche. Então, essa repaginada, né, ela é necessária para motivar, para sentir útil, para aprender, porque as pessoas começam a sentir que, apesar das conquistas que foram relevantes, que foram boas, já falta alguma coisa. A pessoa se pergunta se está usando todo o seu potencial, se o tempo que tem para frente ela quer passar fazendo exatamente o que está fazendo hoje, tá? Então, tem clientes meus com mudanças tão radicais. Tem cliente que era contador e foi para biomedicina. Tem cliente que era médico e mudou completamente. Continuou sendo médico, mas mudou completamente o jeito de trabalhar, mudou a área. Tem alguns cursos, né, algumas carreiras, como é o caso da psicologia, tem um guarda-chuva enorme de possibilidades e a pessoa pode se reinventar dentro da própria carreira. Agora tem gente que não, fala: "Ai, pelo amor de Deus", essa cliente minha que mudou radicalmente, "eu não aguento mais contabilidade", né. E foi para uma faculdade e foi aprender outra coisa completamente diferente. Agora, que medos a gente geralmente enfrenta para se reinventar? Porque apesar do desejo da mudança, da transição para quem tem mais de 40 ser carregada de muita experiência, de certa estabilidade, tem medos reais, concretos. Por exemplo, o medo do etarismo. Gente, para quem está no mercado CLT principalmente, é o medo mais cruel. A pessoa teme ser vista como velha demais para aprender, ou salário caro demais para pagar. Infelizmente, a realidade do mercado é essa. Tem uma quantidade enorme de pessoas de 40 e poucos que fala assim: se eu for me reinventar, eu já preciso me reinventar dentro de um salário, dentro de um nível alto, para não passar por isso. Assim, tem gente que está até disposta a começar como júnior em algo novo, mas o mercado muitas vezes é cruel com essas pessoas. O medo do fracasso. A pessoa tem uma carreira sólida, tem um histórico de sucesso, e aí vai arriscar tentar algo novo. E se não der certo? Isso é assustador. Pode colocar em xeque toda a trajetória da pessoa. O medo da instabilidade financeira, porque já conquistou um certo patamar, tem um estilo de vida, muitas vezes tem filhos, filhos na escola, né? E após anos de segurança, a ideia de abrir mão de um salário fixo, como é o caso de algumas pessoas que querem empreender, abrir mão de benefícios, de um padrão de vida, é impeditivo, chega a ser impeditivo para algumas transições, tá? O medo de ficar para trás, que não é só uma vergonha do fracasso, é o medo de ver seus amigos, ex-colegas continuar subindo, né? E às vezes a pessoa se sentir retrocedendo, se sentir começando de novo. Ah, eu não tenho 21 mais, Sheila, né? Como é que vai ser essa posição, né? E a minha sugestão para você, e agora eu vou falar para você do passo a passo para a gente vencer essas coisas, né? Primeiro, que não é de um dia para o outro. Sempre que alguém chega para mim com uma mentoria de carreira, eu falo: olha, nós vamos passar juntos por uma série de coisas, tá? E eu costumo dizer: ó, você não está sozinho mais, porque essa sensação de solidão, de ficar perdido, com tantas possibilidades, muitas vezes bloqueia a pessoa. Algumas pessoas chegam para mim depois de 2, 3 anos ou até mais, que estão tentando fazer o caminho sozinho e travou, né? A chave é a gente abordar essa transição não como uma simples mudança de emprego, mas um processo de autoconhecimento e planejamento de vida, inclusive. Então, a gente começa com coisas como: você se conhece? O primeiro passo é não buscar um novo emprego, mas se reencontrar. Então, quem que eu sou hoje? O que que eu quero hoje? Quais são os meus valores hoje? Os meus talentos hoje? Que vida que eu quero viver? É preciso preparar a sua identidade profissional, tá? Então, o que que realmente importa para você nessa fase? O que que você quer sentir? Que ambientes você quer
está, o que que você não negocia, você quer mais tempo com a família, você quer mais saúde, você quer mais sentido, você quer mais flexibilidade, o que que você quer, o que que realmente está importando para você, combinado? E aí a gente vai também passar por um processo da vida que você quer viver e colocar o trabalho a serviço dessa vida, porque tem muita gente que organizou a vida em torno do trabalho. E a gente aqui inverte esses papéis. A gente vai organizar o trabalho em favor da vida. O trabalho deixa de ser o centro do universo para se tornar uma ferramenta, tá? O trabalho, ele é um meio, não um fim. E a gente vai trabalhar com as opções, com as escolhas, a partir desse mapa de talentos, de habilidades, do que quer viver, da vida que quer construir. Vamos traçar as ideias, vamos organizar essas ideias, anotar as opções, prós e contras, riscos, oportunidades, fazer um exercício de racionalizar, sabe? Confrontar os medos, tomar uma decisão com base em dados, mercado, não só em emoções, né? E aí, depois que a pessoa toma uma decisão, que muitas vezes não tem uma decisão fixa, ela vai ter ali umas 3 opções, a gente vai testar as hipóteses, vai colocar em prática, é um curso, é uma experimentação. Algumas pessoas conseguem fazer uma transição dentro da própria empresa. Recentemente, uma cliente minha, ela fez um mapa de mercado dentro da própria empresa, trabalhando dentro de uma multinacional, entrou para o inglês, investiu em alguns conhecimentos técnicos e fez processo seletivo interno e mudou radicalmente de carreira dentro da própria empresa. Isso também é possível, tá? Cada um de nós vai passar por um processo. Tem gente que larga tudo e vai empreender, como foi o meu caso. Tem gente que se reinventa dentro da própria carreira, como é o caso do cliente médico que eu falei. Tem gente que muda radicalmente e começa do zero, como essa cliente contadora que foi para a biomedicina, enfim. Eu já atendi mais de 500 pessoas, estou pensando aqui nos exemplos mais recentes, tá? E eu quero resumir para você algumas dicas práticas. Você vai identificar o que está bloqueando a sua transição de carreira. Quais são os pensamentos, quais são os medos, o que está te bloqueando. Você vai também trazer as novas possibilidades, aquilo que você já pensou que pode dar certo para você. Conhecer seus interesses, suas habilidades, seus valores, aquilo que você acha que vai gostar, né? Nós vamos testar com pequenas mudanças, alguns projetos paralelos, alguns cursos. Tem gente que trava aqui. Tem gente que mapeia tantas possibilidades que não consegue sair do lugar. Porque a gente tem um jeito de filtrar isso também, de não sair atirando para todos os lados, né? Conversar com pessoas que já passaram por transições. E nesse ponto, a mentoria ajuda muito, porque como eu já atendi centenas de pessoas, eu tenho aqui vários exemplos, né? Caminhos, networking. Às vezes eu coloco um cliente para conversar com outro, né? Tem gente que me autoriza, compartilham e as pessoas conversam. Então, encarar essa mudança como uma evolução, não uma perda. Tem uma coisa que um cliente meu me deu um feedback super positivo recentemente. Falei com ele, você quer fazer uma transição? Então vamos lá, vamos fazer um mapa dos sonhos com a sua família. Ele com filhos adolescentes, uma esposa também empresária. Eu falei, olha, você senta com a família, fala como você está se sentindo, fala o que você almeja e vai colocar para eles também o que eles querem viver, o que eles querem sentir, qual é a vida dos sonhos para eles. E eles fizeram esse quadro dos sonhos, todo mundo junto, com uma certa coerência. Os filhos conseguiram entender que está todo mundo querendo a mesma coisa, está todo mundo no seu próprio caminho, mas eles trouxeram uma coerência para essa experiência de transição de carreira e ele conseguiu patrocínio dos filhos, da esposa, para apoiá-lo nesse processo, que no caso dele, inclusive, vai envolver entrar em uma faculdade depois dos 40 anos de idade. Tá? Então, conversar com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, envolver, negociar, conversar, ajustar o que for preciso, é importante e pode ser, inclusive, de muita ajuda. Tá? Avaliar os planos, ajustar esses planos. Enfim, tem muita coisa que pode ser feita, mas não precisa ser difícil, não precisa ficar perdido, não precisa tirar para todos os lados. Tem um passo a passo que pode ser seguido, para todo mundo vai funcionar de um jeito diferente, né? A maturidade profissional e emocional vai dar para a gente a sabedoria para reconhecer o que mudar. Entender que não é perda, é evolução. Construir uma carreira que faça sentido, respeitando sua energia, respeitando o seu projeto de vida, alinhado com quem você é hoje, mas também com quem você quer se tornar. É esse
passo a passo de evolução que você vai entender que tem um caminho pela frente, né? Um direcionamento com clareza. E essa reinvenção é, no fundo, uma jornada de coragem. Alinhar a sua vida profissional, a sua família, aos seus relacionamentos, é um grande quebra-cabeça, né? A chance de criar uma nova história. Em vez disso, em vez de ficar sentado esperando acontecer, é de fato se colocar no lugar de fazer acontecer, tá? Eu espero que essa conversa te inspire a dar o primeiro passo para se redescobrir e ter uma vida muito melhor, com muito mais sentido. Se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo, nos seus grupos, redes sociais, para a gente ajudar mais pessoas. Me siga na rede social, @Sheila de Oliveira Psi, tem Insta, tem Facebook, para ser avisado toda quarta-feira quando eu lanço um novo episódio do podcast. Até o próximo episódio e um abraço!